E aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R-Final Podcast. Bom, pessoal, com tanta coisa acontecendo em Indianápolis, claro, a gente tinha que deixar aqueles destaques que eu tinha prometido pra semana que vem. Mas isso não significa que a gente não vai ter um bom programa, até porque, cara, o Scott Dixon ganhou na Fórmula Indy depois de aparecer na 23ª posição daquela relargada da volta 8. Lá depois que ele se envolveu naquele incidente da primeira volta em que o Paolo tocou o Marcus Armstrong e o neozelandês rodou atrás por causa do toque que tomou do Grosjean. Só isso já daria uma baita de uma história, mas aí a gente vê a diferença de pilotagem nessa condição, né? Nada contra o Palou, o cara vai ser bicampeão da Fórmula 1, estou quase falando tricampeão por causa do Verstappen na Fórmula 1, e o Palou também tem um domínio lá, Verstappen, com grande vantagem para o segundo colocado, né? Agora ele emplacou 101 pontos depois dessa corrida de Indianápolis, em cima do Dixon, que agora não é o vice-líder, mas aí você vê que o Palou tem que aprender um pouquinho, né? Porque a gente viu nessa largada o espanhol ansioso, tentando encaixar um four-wide, uma linha de 4 carros, para fazer uma curva um pouco fechada para a direita. Isso num carro de Fórmula é quase certo que vai dar errado. Num carro de NASCAR ou de Stock Car, isso pode dar certo por causa do toque porta com porta. Mas um carro da Fórmula 1 não tem essa cobertura que um carro da NASCAR tem. É um menor em estrutura. Então o que acontece não é o toque porta com porta, é o toque roda com roda, literalmente. E a gente vê antes o Palou com esse momento de desatenção. O Palou é um piloto muito racional, muito experiente assim, em questão de dominar uma corrida e até de defender também. Em Detroit a gente viu tanto que ele defendeu ali do Will Power. Quem quiser volta no YouTube para assistir, mas nessa corrida aí ele viajou, e tanto que o Dixon, eu vou falar do ponto que ele foi experiente nessa corrida, porque ele entrou devagarzinho na curva, não devagar demais, mas ele tomou muito cuidado para fazer aquela curva de primeira volta, largando ali no meio da fogueira, lá na 15ª posição, e quando ele chegou nesse toque, ele tirou o pé assim para não bater e o Grosjean acabou atingindo ele. Mas a gente viu que o Dixon não foi arriscado demais, tanto que nas primeiras curvas ele passou inteiro. Não aconteceu nada por ali. Aquele primeiro S que é danado para dar confusão, não deu. O que aconteceu foi mesmo o Palou na reta oposta, que foi uma surpresa. O cara tem pilotado tanto, tem dominado tanto, aprontar assim. Aprontar não, né? Viajar assim, deu um momento de desatenção, isso foi bem raro, na minha opinião. Mas para mim não foi a maior decepção do dia. A maior decepção do dia foi o Graham Rahal. Eu entendo que os pneus dianteiros gastam bastante, inclusive foi o que ele falou na entrevista para a NBC Sports logo depois da corrida. Eu acho que foi do pneu dianteiro esquerdo que gasta muito. Foi isso que eu entendi na entrevista dele. Se eu tiver errado, alguém me corrige aí nos comentários do portal High Speed. Mas isso é uma coisa comum. Para quem tá na posição de perseguição, arriscando tudo, se tem uma gastadinha de pneus assim, é propenso. E se a gente entende a posição difícil que ele tava, mas eu não consegui entender porque ele não deu um sustinho no Dixon, aquela ensaiadinha de ultrapassagem, mesmo que você não for passar, se você mudar um pouco de linha só para dar aquele alôzinho pro líder olhar no retrovisor e falar, olha, ele tá chegando e tá até ensaiando alguma coisa. E o Rahal não fez. Menos de 5 voltas pro final ele tava colado ali e eu não vi ele fazendo essa ensaiada de trocar para dentro de dentro nenhuma vez. O Alonso fez isso com o Hamilton lá na disputa de 2007, nessa pista de Indianápolis. Não conseguiu passar, mas chegou a dar um recadinho, uma assustadinha de um bicampeão mundial de Fórmula 1. Então, assim, faltou aquele elemento surpresa pra mim pro Graham Rahal. O cara tava com o pneu desgastado? Sim. Mas aquela mudança, pra mim, poderia ser o tipo do jogo psicológico aqui do Dixon. Se ele realmente estava calculando o combustível pra chegar até o final, uma mudadinha ali do piloto que tava 7 anos sem vencer poderia assustar ali o Dixon, falar assim, olha, já que ele tá com tanta fome de vencer, eu tenho que acelerar um pouco mais. E não foi isso que aconteceu. O Dixon acabou até tendo aquele gás final, dando uma última aceleradinha para abrir vantagem. E aquilo lá, para mim, acabou matando o Rahal. Se ele não aproveitou a oportunidade quando estava perto, agora que o Dixon acelerou e viu que tinha combustível, não dava mais. Hoje eu tô morando em Brasília, mas o que eu aprendi no Rio de Janeiro no tempo que eu morei lá, acho que deve ser muito bem usado pro Rahal nesse momento. Se eu estivesse do lado dele, eu ia falar para ele, perdeu, meu irmão. 7 anos sem vencer e tu manda uma coisa dessa? Não aproveita a oportunidade que tu tem? Perdeu. E aproveitando o assunto decepção aqui pra mim, eu vou ter que chamar um convidado. Falei de Brasília, falei do Rio de Janeiro, mas a verdade é que eu sou goiano, rapaz. Eu sou criado em Anápolis e mais uma vez aqui no podcast eu vou ter a alegria, apesar de estar falando de decepção, eu vou falar a alegria eu tô tendo a alegria de receber um convidado goiano, como eu.
é de uma cidade maravilhosa. Tão boa quanto o Rio de Janeiro, aliás, né? Tão boa quanto Búzios, que é onde o pessoal passa férias lá no Rio. Eu tô falando de Caldas Novas. Passei muitas férias lá e não sabia que tinha um fãzaço de Fórmula Indy morando lá. E que tem um trabalho tão legal no Instagram sobre a categoria. Põe aí um sertanejo e põe na roda pra mim, editor. Fala, Natan, fala pessoal do R Final, aqui é o Daniel do Indy Brasil. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de participar do seu podcast, eu que também sou goiano, assim como você. Então vamos lá. Para mim, o piloto que teve a atuação mais apagada desse final de semana em Indianápolis, vamos lá, é polêmico, mas foi ele, o Alex Palou, o líder do campeonato, né, provavelmente campeão. Não tenho o que falar, fez uma temporada incrível, foi regular, ganhou tudo, mas nesse final de semana deixou a desejar, né? Começando ali pela primeira volta, que o toque que ele deu foi o que gerou aquela rodada que quase fez o Neil Gardner abandonar, fez o Dixon rodar também. E parabéns pro Dixon, abrindo um parênteses aqui, né, que provou que tudo é possível na Indy, principalmente quando se trata da Raposa Velha, né? Que corrida incrível, né? Conseguiu se recuperar de uma maneira incrível e venceu a prova. Mas voltando à atuação do Palou, ele teve esse toque na primeira volta, depois teve um toque na 13ª volta que quase que comprometeu a corrida dele também, não fez ultrapassagens brilhantes, não liderou nenhuma volta, e é claro que ele tá com o campeonato ganho, não vai arriscar, né? Tá muitos pontos na frente do Neil Gardner. Agora, depois do final da corrida, o Neil Gardner caiu para terceiro e o Dixon tá em segundo, mas ele não ia arriscar, não precisa arriscar, o campeonato já tá na mão dele, apesar da próxima prova ser no circuito oval e a gente sabe que o Neil Gardner é melhor, mas mesmo assim, agora então ficou muito mais difícil de chegar. Tem mil coisas passando na cabeça dele, essa questão da renovação, a questão de ir ou não para a Fórmula 1, tudo isso interfere muito na mente do piloto. Então, para mim, quem teve a atuação mais apagada nesse final de semana em Indianápolis foi ele, Alex Palou. Eu sou Daniel do Indy.Brasil e se você ainda não segue, segue a gente lá no Instagram para notícias fresquinhas da Indy. Tá aí, recado dado. Sigam o Indy.Brasil, porque, além de muitas informações, tem muito humor, né? Ele falou que o Neil Gardner pode ser considerado o Vasco da Fórmula Indy, cara, na opinião dele. Já que tem batido algumas vezes na trave. Mas eu não consideraria ele, não, porque o Neil Gardner já é bicampeão da Indy, venceu as 500 milhas de Indianápolis agora, no último mês de maio. Então, tava na briga do campeonato até agora, até o Dixon assumir a segunda colocação. Então, não acho que ele seja um piloto que se compare aí aos vice-campeonatos do Vasco aí. Pra mim, essa posição tem um dono só no automobilismo americano que se chama Denny Hamlin. O cara na NASCAR já chegou disputando o quê? O título umas 3 vezes e não ganhou nenhuma. E olha que ele tem 3 Daytona 500 no currículo, sendo 2 seguidas. Então, pra mim, isso não se encaixa na Fórmula 1 de alguém que seja aí um equivalente ao Vasco. Se tiver algum vascaíno ouvindo o programa aqui, não se sinta ofendido, não desligue o podcast, não tire o Spotify aí da sua aba. É só um trecho de humor aqui que a gente mistura automobilismo com futebol. Mas voltando aqui pro trecho Fórmula Indy agora, ou melhor, pro assunto Fórmula Indy, o Daniel falou aqui dessa segunda colocação do Dixon. Eu vou colocar aqui que o Dixon, a segunda posição pro Dixon é uma mão na roda pro Palou ser campeão. Mais uma que eu posso dizer, né? Ele já tem uma vantagem grande, agora o Dixon sendo segundo colocado e conquistando agora a primeira vitória da temporada, não vai ter um stint para fazer ali uma recuperação brilhante. Faltam 3 provas pro final. O campeonato já é pra mim do Palou. E se a Ganassi for um pouquinho esperta, vai fazer o Dixon trabalhar pro Palou para impedir o avanço do Neil Gardner. Então, assim, pra mim, o melhor cenário da Indy agora, falando em Chip Ganassi, é o Dixon ganhar 2 provas e o Palou chegar em segundo nas 2. Eu não tenho aqui as contas do campeonato agora, mas pra mim, eu acho que tendo esse resultado e o Neil Gardner não pontuando, o espanhol é campeão de chegar na última corrida lá em Laguna Seca. Claro, na Indy não tem aquele jogo de equipe que a Fórmula 1 tem,
mas uma vantagenzinha grande assim, acho que valeria a pena manter. Se o Palou continua não na Fórmula Indy, eu vou até usar um comentário que o Christian Fittipaldi usou na tradução da ESPN. Falou que a McLaren daria para o Palou a chance de ir para a Fórmula 1. Inclusive o Palou já é piloto de teste da Fórmula 1 lá da McLaren. Piloto reserva, né? Mas a gente chama de piloto de teste porque já ficou tanto no vocabulário que eu pelo menos, já chamo de piloto de teste. Então, para mim, isso depende de onde ele quer chegar na carreira. Se ele quer ir para a Fórmula 1 ou se ele quer ficar sem um baita piloto de Fórmula Indy. Para mim, o caminho da Fórmula Indy que ele deve seguir é Chip Ganassi, que tem muita tradição. É competitiva com todos os carros, com o Dixon, com o Ericsson, e pode ser com o Armstrong, se o Armstrong se adaptar melhor à categoria. Então, se ele quiser ficar na Indy, não deve sair. Se ele for para a Fórmula 1, acho que sim, vale a pena fazer um ano de McLaren na Indy para puxar voos mais altos lá na principal categoria do mundo. Mas aproveitar essa passagem de bastão, aproveitar que o Dixon, vamos dizer, tá se encaminhando para o final de carreira e pegar uma posição principal ali, seria a melhor coisa que poderia acontecer para o espanhol na Indy. Isso na minha opinião, não sei a sua aí, comenta no chat do High Speed o que você acha. E também comenta sobre a posição do Hélio Castro Neves, cara. O brasileiro está se aposentando agora na temporada completa, 45 anos de idade. Já é a segunda temporada completa depois que ele foi para Meyer Shank, né? Em 2021 ele disputou só algumas corridas, além das 500 de Indianápolis. Agora em 2022 ele voltou a fazer a temporada completa, agora fazendo a temporada completa de novo. E tá aí se encaminhando para o final de carreira na Indy, como piloto, né? Como dono de equipe, tá só começando ali na Meyer Shank. Aí vem a pergunta que não quer calar. O Hélio, será que conseguiu ainda, com seus 45 anos de idade, tirar o máximo do carro nessa última corrida que ele fez no circuito misto de Indianápolis? Quem responde isso pra gente é um cara que sumiu na semana passada, mas tá de volta aqui. E como faz falta, né? Eu tô falando, lógico, do nosso engenheiro Ricardo Arthur. Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast R Final. Bom, Natan, essa pergunta, na verdade, eu vou dividir em duas partes. Vamos falar primeiro do Elinho. Já é claro que ele não consegue tirar o melhor do carro já há algum tempo. Ele não vem tendo bons resultados desde a vitória da Indy 500. Na minha opinião, aquilo lá me pareceu mais como se fosse um canto do cisne para ele, que de lá para cá realmente ele já não consegue mais se adaptar ao ritmo do Indy. Muito também pela idade, ele tem 45 anos, já começa a pesar, por melhor que ele seja, por mais treinado que ele seja, isso começa a pesar um pouco. Então, a gente pode dizer que tem uma parte sim do Elinho que não consegue mais extrair o melhor do carro, e a gente pode ver tanto o Simon Pagenaud quanto atualmente o Linus Lundqvist, que é um novato, um bom novato, um baita prospecto de novato, mas o novato terminando corridas, fazendo corridas melhores que o do Elinho. Então, dizer que o Elinho tirou o melhor do carro, eu acredito que não, por esses motivos que eu comentei. Mas devo colocar também, Natan, que não é só culpa do Elinho, tá? Nem vou dizer que é culpa, é uma consequência natural. Então, tem um outro motivo, e esse motivo é a própria Meyer Shank. Desde 2021, eles estão numa decrescente. Inclusive, quando eu fiz a entrevista com o Elinho, que está a série de entrevistas para sempre Hélio Castro Neves, que está no canal da Fórmula Indy, uma pergunta para ele, que eu fiz para ele, foi a seguinte: o que esperar na Meyer Shank para 2022? E ele falava... Antes, o Jack Harvey e ele trabalhavam completamente separados, apesar de ser uma equipe, eram equipes separadas. Com a chegada do Pagenaud em 22, isso ia se juntar. Como em 21 ele estava tendo até que bons resultados, esperava-se que essa união trouxesse ainda mais sucesso, que ele fosse, subisse aquele patamar acima para torná-la talvez, não uma Championship Contender, um disputante ao título, mas pelo menos concorrente a vitórias. Isso a gente realmente esperava. E aí foi o 2022 e inclusive eu falei no IndyCast que a maior decepção para mim como equipe de 2022 foi a Meyer Shank, porque ela não cresceu esse fator, esse passo adicional. E a gente tem visto desde essa nova fase da Meyer Shank que eles não estão mesmo num patamar legal, num patamar onde eles podem estar disputando vitórias. Para quem vinha de 2021 com a vitória em Indianápolis e alguns bons top 10 ali brigando de vez em quando pelo top 5, você esperava muito mais depois de uma união como essa. E, no entanto, a gente está vendo justamente o oposto. A Meyer Shank não está se encontrando já há algum tempo e acho que mudanças são necessárias lá.
Eu tenho certeza que o Elinho e os outros 3 sócios, o Jim Meyer, Mike Shank, o dono da Liberty, que é o Chester Carey, e o Elinho vão sentar e vão trazer tentar mudanças para o ano que vem, porque o que eles estão fazendo hoje não parece estar num bom caminho. Então, eu diria que são esses 2 motivos. Também um pouco do Elinho, por já não estar numa idade jovem, e ele começa a sentir um pouco essa consequência da idade, mas também porque a equipe não ajuda nem um pouco, tá bom? É isso aí, Natan. Um grande abraço. Uma boa semana a todos. Tá aí Ricardo Arcuri dando a opinião dele. E olha, quem não viu a entrevista do Arcuri e do Daniel Balsa nessa série do Pra Sempre Hélio, vale a pena ver. Foi uma série de 4 reportagens feitas lá em final de 2021, que eles foram na casa do piloto brasileiro lá em Ribeirão Preto e falaram da carreira dele na Penske e também desse começo da Meyer Shank. E além desse trecho que o nosso engenheiro citou nesse comentário, tem um outro que eu queria destacar aqui, que ele falou da quantidade de recursos que a equipe tinha lá em 2021. E nisso aí o Hélio conta para os dois a dificuldade que era para achar porcas de roda boas para os 2 carros, para ele e para o Jack Harvey, lá na época das 500 milhas de Indianápolis. Tanto que um trecho que ele conta na entrevista é a equipe falando para ele, olha, as melhores porcas a gente vai dar para o seu carro. E aí a gente vê o tanto que a vitória do Hélio significou muito, porque realmente os recursos usados foram bem aproveitados, né? O cara venceu em Indianápolis com uma equipe que não era das maiores, que era realmente uma equipe no começo de carreira. E agora nesse depoimento do Arcuri a gente vê que a Meyer Shank não saiu do patamar de equipe de começo de carreira que tinha lá em 2021. Parece que continua estagnada no tempo, mesmo com a chegada do Lindquist. Pra gente olhar aqui na classificação final, nenhum dos pilotos da Meyer Shank chegou no top 10 de Indianápolis, dessa com circuito misto. Lindquist 12º, Harvey 14º, Elinho 15º. E o pior, sem aparecer na corrida, sem ter aquele momento de brilho, ultrapassagens boas, momentos de desafiar equipes grandes, isso a gente não viu em nenhum dos 3 carros. Lá em Nashville a gente viu com o Elinho, ele fazendo a ultrapassagem no meio de uma reta lá para ganhar uma posição. Fez uma boa corrida, aliás, naquele dia, chegando em 11º lugar, nessa etapa de semana passada, mas em Indianápolis foi muito pouco. E para a equipe que quer aparecer, que precisa de visibilidade, não foi um bom sinal aí essa prova. Tomara que no final do ano agora, o Elinho e os outros sócios aí da equipe sentem na mesa para ter uma boa conversa ali, do tipo, para fazer ali o balanço de final de ano, falando o que pode melhorar e o que vale a pena investir. O Lindquist vale a pena investir para fazer ele crescer um pouco mais na Indy, ele que chegou andando até com o melhor dos 3 carros dessa corrida, chegando agora aí, andando muito bem, se eu não me engano aí, é a 3ª corrida que ele faz na Indy, depois daquela depois da saída do Pagenaud, né? O Pagenaud que capotou algumas vezes lá em Mid Ohio, ainda não voltou, tá se recuperando do acidente. Valeria a pena deixar ele junto com o Pagenaud e com o Harvey. Agora falando de pilotos que merecem uma segunda chance para vencer alguma coisa, para mim eu acho que o Devlin DeFrancesco entrando nessa lista. Ainda não acho que por um longo prazo de 2-3 anos, mas se ele tiver um fim de semana inspirado, assim como foi em Indianápolis, uma vez só, acho que ganharia um pouco de confiança, sem dúvida. Chegou na 19ª posição, tomou a volta do Dixon e do Ray Hall no final, mas para um piloto que nunca tinha chegado no Fast Six, que é o equivalente ao Q3 da Fórmula 1, que os mais rápidos disputam a pole position na última parte do treino, e no caso da Fórmula 1 são 6 carros só. E depois daquela baita largada de pular de 5º para 1º lugar, ainda dividindo curva com o Ray Hall, que era o pole position, logo na primeira curva, aliás, né? Largando de 5º lugar, mergulhando para ser primeiro ali na linha de fora, que é uma coisa muito difícil, não tinha nem a linha de dentro a seu favor, brigou ali na linha de fora junto com o piloto que já venceu corridas na Indy e na Champ Car. Realmente eu gostei de ver. É um piloto Andretti, e eu acho que se o Andretti deixar ele um pouquinho mais e ele estiver inspirado, pode dar certo. Então vamos ver o que ele pode fazer. Acho que mesmo ele tendo esse final apagado, ele sai dessa corrida um pouco mais fortalecido. Eu acho que vai ganhar um gás. Mas se vai dar certo ou não, isso eu quero ver na próxima prova lá em Gateway. Circuito oval, aliás, né? Não é circuito misto. Então, se é um piloto bom e versátil, a gente vai ter que
vendo uma corrida que tem poucas vezes no ano, que é uma corrida de circuito oval. Vamos encerrar o programa, que tem muito tempo já que eu tô falando, e eu tenho que dar tempo aqui para você acessar o portal High Speed, entrar aí no canal, ver as lives, as corridas ao vivo, os programas especiais. Tem um monte de coisa para você conferir essa semana, inclusive, ó, 2 indicações que eu dou: o High Speed Cast lá com o Thiago Kifuri e o programa da Fórmula 4, o especial da Fórmula 4, a live que teve o Dan Stick como apresentador e o Lan Lopes e o Álvaro Show como convidados. Então não esquece de olhar lá a live que aconteceu essa semana com dois pilotos que estão na briga do campeonato, aliás, né? O Luan é o segundo e o Álvaro é o quarto. Então entra aí no canal High Speed TV e acompanha tudo. Se inscreve também para não perder nada que vai acontecer nas próximas semanas aí, que tem muito conteúdo bom por vir. E não esquece também de olhar o portal JW News do meu amigo Fábio Santana e da esposa dele, Tamires Moura. Acesse o site lá jwnews.com.br para conferir as notícias do portal, como também acesse o Instagram @jwnews. Você vai ver, tem no site essa semana já começaram a rolar umas matérias sobre o Rally dos Sertões, que já começou lá no Nordeste. Então fica ligado aí, acompanha, segue o Instagram, acessa o site para você ver a cobertura do Rally dos Sertões, que a JW News faz com muita excelência. E aqui no R Final eu vou ficando por aqui, mas semana que vem tem aquele especial que eu falei, né, dos destaques do semestre. Então espera aí até a próxima semana e enquanto isso acessa meu Instagram também, né, @NatanRFinal, Natan com TH. Por hoje até a próxima e um grande abraço. Olha o Cruzeiro, humildade, muita velocidade. Humildade, muita velocidade. Destemido, arrojado, da curva eu me aproximo. Na reta estou no vácuo. Quando menos perceber, a sua frente eu vou estar. Quando passo de Aston Martin, nem me escuto ultrapassar.